Dia 18 de janeiro, céus abertos. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Se cronometrarmos o tempo que Jesus levou para mudar a vida daquele homem, teremos pouquíssimos segundos. Aprendemos que o tempo é um bem precioso. As nossas prioridades determinam como qualitativamente o usaremos. Priorizar o que nos leva a viver uma vida plena, com propósito e realmente direcionada é essencial. Marcos nos mostra um paralítico que queria ir até Jesus. Seus amigos, percebendo o obstáculo da multidão ao redor de Jesus, priorizaram um tempo para levá-lo até Jesus, suspendendo-o ao telhado da casa e abrindo um buraco para baixá-lo até onde Jesus estava. Quando você prioriza o tempo para viver as coisas do alto, desfruta do milagre. Os céus não vão se abrir, eles já estão abertos. Jesus já conquistou tudo com suas dores na cruz do Calvário. Basta desfrutarmos. Aquele homem teve amigos que o impulsionaram para o milagre. Todos nós precisamos de pessoas assim. A grande questão é: somos esse tipo de pessoa que impulsiona as outras em sua jornada profética? Será que não há pessoas próximas de você aguardando uma palavra sua para que tenha uma virada extraordinária na vida e assim possam viver uma nova realidade? A decisão de ler hoje este devocional revela uma decisão sábia ao priorizar o seu tempo para se alimentar da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus se encontrou com aquele homem, a vida dele mudou em pouco tempo. Então, dedique agora tempo de qualidade ao Senhor e Ele mudará a sua vida. Mas não fique centrado em você mesmo. Compartilhe o que Deus tem feito em você. Seja a pessoa que Deus usará para que realidades sejam mudadas. Priorize o tempo para viver as coisas que são do alto e desfrutar um milagre. Leitura bíblica, João capítulo 11. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para a consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia.
Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus chora. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano. Então Jesus disse: Desenrolem as faixas e deixe que ele vá. O plano para matar Jesus. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes do sacerdote se reuniram com o conselho superior e disseram: O que é que nós vamos fazer? Este homem está fazendo muito milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e no pátio do templo perguntavam uns aos outros: O que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. Palavra-chave: prioridades.